Hoje eu vou tentar desmascarar o mito do monstro guerreiro e descobrir se ele realmente existe. Você sabia que nas primeiras lendas, o monstro guerreiro não era um vilão, mas sim um guardião sagrado de antigas tribos? É isso mesmo, meu amigo. Chegou a hora de desenterrar esse segredo dos confins do folclore e revelar a verdade por trás dessa criatura lendária. O monstro guerreiro é uma lenda que ecoa através dos séculos, guardando mistérios e batalhas épicas. Hoje, vamos entender por que ele fascina tanto a cultura e mergulhar num universo onde história e mito se entrelaçam. Entender por que o monstro guerreiro vem sendo taxado de vilão desde tempos imemoriais. Olha só, a gente cresceu ouvindo histórias onde ele é sempre o bicho-papão, a criatura que devora aldeias e espalha o caos. Mas será mesmo? Bora mergulhar na essência dessa lenda e ver como ela foi distorcida ao longo dos séculos. Se a gente desfiar o fio desse enredo, pode descobrir que muita coisa foi acrescentada ou esquecida nas adaptações populares, transformando um possível guardião num símbolo de terror. É justamente esse nó entre o que é verdade e o que é fantasia que nos convida a questionar, Júnior. Será que o real monstro guerreiro está escondido entre as páginas da história, esperando para ser revelado? Começando lá atrás, nas tribos antigas, ele era venerado como protetor dos vales e montanhas. Uma figura que inspirava coragem nos guerreiros e esperança nas aldeias. Quando a Idade Média chegou, com castelos e cavaleiros, o monstro guerreiro tomou a forma de uma fera aterradora, capaz de derrotar exércitos inteiros. E aí, as pessoas começaram a tremer só de ouvir seu nome. Conforme os séculos avançaram, cada cultura acrescentou sua própria pitada. Alguns pintaram o monstro como um deus vingativo, outros como um mensageiro de equilíbrio entre o bem e o mal. E hoje em dia, na modernidade, ele continua aparecendo em filmes, quadrinhos e jogos, mas sempre envolto em dúvidas: herói esquecido ou vilão lendário? Essa evolução mostra que o monstro guerreiro carrega muito mais história do que a gente imagina. E se o monstro guerreiro não fosse o monstro que a gente pintou até hoje? Existem relatos antigos que descrevem esse ser como um guardião que, ao longo de séculos, cumpriu um juramento ancestral de proteger um reino ou uma terra sagrada. Imagina só, ele não lutava por maldade, mas para honrar um pacto feito há gerações, sem chance de recusar ou de ser ouvido. Isso muda tudo, né? Em vez de um demônio vingativo, podemos estar falando de um ser que carrega um peso enorme, sempre tentando seguir um código de honra perdido no tempo. É como se, por trás daquela aparência bruta, existisse um coração pulsante de dever e sacrifício, algo que ninguém jamais enxergou.